principalmente porque nutricionista não recomenda, não sugere, não prescreve álcool. O álcool é uma atitude isolada do sujeito, uma atitude individual, uma decisão individual dele. Nutrição, entendendo essa busca por prazer na comida hiperpalatável. Uma comida hiperpalatável, ela tem uma característica de uma alimentação do ocidente. A gente chama de Western Diet, aquele tipo de alimentação que foi criado realmente pela indústria alimentícia, visando cada vez mais paladar. Mostrei também aqui a relação das 4 leis da nutrição com a sua saúde. A nutrição não é apenas fornecer nutrientes, mas sim considerar o sujeito como uma pessoa e não como um robô. Aí nós entendemos ali as 4 leis, a quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Aqui nessa aula, eu vou falar para vocês especificamente da harmonia e da qualidade. E por que a gente está tratando da dieta mediterrânea. Entenda que a dieta mediterrânea, ela não é cientificamente definida como a melhor abordagem para a bipolaridade, até porque a gente não tem isso na literatura. A melhor dieta para a bipolaridade é cetogênica? É a mediterrânea? Não, a gente não tem isso bem definido. A gente tem que algumas dietas que te mantêm em um nível mais saudável são capazes de promover benefícios para a sua saúde e diminuir a oscilação de humor e os sintomas relacionados a isso no paciente bipolar. E a gente busca exatamente nisso. A dieta cetogênica ela apresenta alguns benefícios quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala de pessoas com esquizofrenia, de pessoas que apresentam epilepsia, pessoas que apresentam um grau muito grande de convulsões. A dieta cetogênica é interessante nesses casos, vista como um tratamento. No caso do paciente bipolar, não tem a necessidade de entrar com uma dieta cetogênica, sendo que a dieta cetogênica é uma dieta que necessita de um acompanhamento muito bem feito, porque ela muda completamente o estilo de vida da pessoa. E aí um dos pontos que eu já comentei com vocês no passado é justamente esse, que se você altera a cultura da pessoa, se você altera ali a individualidade dela, não haverá adesão. E se não haver adesão, né, não vai ter sucesso no longo prazo. Então a gente precisa levar bastante em consideração essas questões na hora de prescrever uma dieta. E pensando nisso, olhando todas essas situações, nós conseguimos prescrever uma dieta mediterrânea abrasileirada. Então eu criei essa ideia aqui nos meus programas, nos meus pacientes, nos meus atendimentos, de que a gente abrasileira a dieta mediterrânea. O Brasil é riquíssimo em produtos, em alimentos naturais aí, que fornecem uma gama gigantesca de fitoquímicos, de alimentos extremamente saudáveis e que podem ser substituídos no questão da dieta mediterrânea. Mas antes de mais nada, vamos entender a questão da dieta mediterrânea. Por que se fala tanto da dieta mediterrânea? Lá na década de 1950, o número de pessoas morrendo de doenças cardiovasculares, né, de eventos cardiovasculares, estava aumentando drasticamente. Foi nesse período da história que surgiu aquele mito muitos mitos, né, surgiram nessa época, mas de que o colesterol do alimento fazia mal, que o colesterol do ovo fazia mal e tal. A gente entende que não. O colesterol dos alimentos, ele não afeta o seu colesterol. O que altera o seu colesterol são as gorduras saturadas em excesso. Então você come muita gordura saturada em excesso, aí você tem elevação do LDL. Se você tem uma elevação do LDL com uma colesterol HDL baixo, você tem uma propensão, não quer dizer que você vai ter, mas você tem uma propensão maior a ter problemas cardiovasculares no longo prazo. Pessoas que estão com o LDL um pouquinho elevado, mas também tem um HDL mais elevado, tem um equilíbrio melhor. E é isso que a gente busca, né? A gente busca tanto um LDL controlado e um HDL controlado também. E tendo essa noção, né, os pesquisadores daquela época falavam, não, então consumo excessivo de gorduras ou consumo excessivo do colesterol faz com que entupa as artérias e tudo mais, fazendo com que a pessoa tenha ali problemas cardiovasculares, que tenha algum problema mais grave ali no endotélio, e criou-se vários mitos, né? Com o passar do tempo a gente viu que não é bem assim, mas ainda até hoje classificado que o consumo exagerado de gorduras saturadas é sim deletério para a nossa saúde. E aí na década de 50 eles precisavam observar o que estava acontecendo no mundo, porque a indústria começou a crescer muito, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria alimentícia nos Estados Unidos explodiu. Fábrica de bolos de pacote, né? De bolo em pó, pães, já massas prontas, os fast foods começaram a decolar, os business dos Estados Unidos começaram a decolar, então as mulheres estavam trabalhando um pouco mais nessa época, os homens iam para os centros urbanos para trabalhar e não voltavam para casa para comer, comiam o que tinha na rua, e até hoje é assim essa cultura, né? E com o passar do tempo eles foram percebendo que as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes, e eles começaram a colocar culpa na gordura. Vamos começar a analisar, olhar para fora e ver quais são os países, as regiões do mundo que as pessoas menos têm esse tipo de problema. E eles foram e olharam para os países ali da região do mar Mediterrâneo. Aí a gente vai olhar para Grécia, Tunísia, algumas regiões da Itália, o que é banhado pelo mar Mediterrâneo, né? Alguns países da África, ali, da Europa, África e tudo mais, eles começaram a analisar como que era o estilo de vida dessas pessoas, para então ter uma boa definição, um bom entendimento, né, do que essas pessoas faziam para ter menos eventos cardiovasculares, menos problemas cardiovasculares. E eles perceberam alguns padrões, e é sobre esses padrões que eu vou trazer aqui para vocês. Mas entenda, esses padrões é da década de 1960 e de uma região específica do mundo. O que a gente faz? A gente traz esses dados e a gente manipula eles para nossa realidade. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a dieta ocidental. O que é essa dieta que não é a dieta mediterrânea? Qual é a dieta que vinha trazendo problemas para a saúde da população daquela época e até hoje, né? Exponencial, tá muito maior. Então o problema dessas dietas, né, da dieta chamada ocidental, é que é um padrão de alimento rico em amido refinado. Aí você coloca as massas, pães, bolos e tudo mais, como eu falei, não há problema de você comer desde que haja temperança, mas como é uma alimentação rica em amido refinado, em açúcar, ácidos graxos saturados, que é gordura saturada e gordura trans, se reduziu um pouco, mas ainda alimentos com gordura trans. É uma dieta pobre em antioxidante, pobre em fibras, pobre em vegetais, pobre em grão integral e também pobre em ômega 3. Então esse tipo de dieta, quando a gente fala em dieta ocidental, Western Diet, que vem na cabeça? Vem hambúrguer, né? Hambúrguer, milkshake e Coca-Cola. Eles vêm na cabeça da gente. Esse tipo de dieta, ele tem ali uma capacidade de causar uma ativação do nosso sistema imunológico na aumento da inflamação. Aí você tem uma produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias. Então o seu corpo está vendo aquilo como um caso de defesa. Ele começa a criar citocinas pró-inflamatórias. Então o seu sistema imune começa a falar, cara, tá tendo algum problema aqui, tá vindo invasor, a gente tá sendo acionado o tempo todo. É isso principalmente por uma ligação com o seu intestino. E quando você come gordura demais, gordura saturada demais, você tem ali a presença de alguns elementos que eles são absorvidos no nosso organismo e eles sinalizam a inflamação. Sinalizando essa inflamação, seu corpo começa a produzir mais resposta inflamatória. Então é uma pessoa que está inflamada. Essa é a questão do inflamado, que envolve maior acúmulo de gordura, né, maior facilidade ali de indisposição e tudo mais. Então é como se você mantesse uma alimentação assim, você tenha uma rotina inflamada, de pequenos pontos agudos, que se tornam crônico com o passar do tempo. Mas você fala pra mim, tá, mas não é assim aqui no Brasil. A gente não come hambúrguer, pizza no almoço. Mas a gente consegue trabalhar isso muito bem aqui na nossa realidade. O almoço do brasileiro é arroz e feijão? É arroz e feijão. Mas vamos observar como que a maioria dos brasileiros preparam o arroz e o feijão. O arroz é feito com muito óleo, então é muita gordura. O feijão também é feito com muito óleo, quando não é feito com banha, então ele enriquece a quantidade de calorias. A carne é preparada sempre da forma mais
mais gordurosa possível, isso a gente trazendo num contexto geral, né? Basta você ir num restaurante de beira de estrada, que é um restaurante mais rápido, né, de via expressa, você vai ver isso. Restaurantes de shopping, tudo mais, você vai ver isso. É a comida mais rápida. Quanto mais rápida é a comida, a preparação dela ali, de comida de prato quente, maior a tendência dela ser muito gordurosa, dela ser muito calórica. Aí é o prato, né? O bife, batata frita, arroz, feijão, alface, tomate, que nesse contexto, como eu falei, alface, tomate nesse contexto é irrelevante, porque não tem nada de bom ali, e uma Coca-Cola. Esse é o contexto ocidental do brasileiro. E a gente pode pegar esses mesmos alimentos e tornar ele mediterrâneo. Como? Só alterando o modo de preparo dessa refeição. Então o bife não frito, o bife é grelhado com um fiozinho de azeite, é um fiozinho de azeite. Lincoln, qual que é o melhor alimento, o melhor óleo para cozinhar, a melhor opção é azeite de oliva sempre. Mas entenda assim, a quantidade utilizada para cozinhar os alimentos é tão pouca, deve ser tão pouca, que o que você escolher é irrelevante. Você quer escolher banha do porco? Escolha. A quantidade é irrelevante, tem que ser muito pouco. A partir do momento em que o que você está utilizando de azeite, de óleo, de banha, está fazendo diferença na sua dieta, quer dizer que você está fazendo errado, você está consumindo errado, você está consumindo demais. A comida ela tem que ser preparada com o mínimo possível de azeite, de óleo ou de banha. E manteiga, sempre o mínimo possível. A melhor opção é sempre o azeite de oliva. Quando você faz isso, quando você prepara o alimento de forma errada, você condensa muitas calorias, você acaba adicionando muito sódio, muita gordura e transforma esse alimento com uma característica saudável, uma característica mais, para uma pegada mais ocidental, Western Diet, que é o modo de preparo, o simples fato do modo de preparo. E deixando o mediterrâneo, basicamente basta você preparar o arroz e feijão com pouquíssimo óleo ou azeite, grelhar ou assar a carne magra, a batata, ao invés de ser frita, pode ser uma batata na air fryer, e os vegetais, muito mais do que isso, né? Não só alface e tomate, mas uma cumbuquinha ali, uma tigela de vegetais, chuchu, cenoura, enfim, que é fundamental também para a sua saúde, sendo que é a mesma alimentação. Então perceba que essa é a grande percepção aqui. O alimento ocidental, essa característica da dieta ocidental de comida rápida, tem esse efeito direto no nosso sistema imune, que prejudica no longo prazo. Se você come uma vez, tá tranquilo. Você não vai ter alteração de humor, você vai ter isso aquilo porque você comeu uma vez. Mas no longo prazo, isso vai estimular cada vez mais você a ganhar peso e também ter esse menos controle, né, das suas emoções. Assim, é sempre voltado muito ao prazer, a busca pela comida confortável. A dieta mediterrânea, então, por outro lado, ela é caracterizada por quê? Por frutas, vegetais, nozes, azeites, grãos integrais. A dieta mediterrânea, ela é baixa em carne vermelha e carne processada, moderada ali em laticínios, sem gordura trans, sem gorduras saturadas, né, pouquíssima gordura saturada e baixo consumo de açúcares. Tá? E por isso, por ela ter muitos vegetais, a dieta mediterrânea ela é rica em fitoquímicos e polifenóis. E o que são esses fitoquímicos? Eles são antioxidantes. Então aquele alimento Western Diet ocidental, que tem uma característica mais pró-oxidante, que pode te prejudicar no longo prazo, a dieta mediterrânea é o contrário. Ela tem uma característica mais antioxidante. E a gente pensa assim, pô, mas ainda fica confuso, porque depende muito do modo de preparo e tudo mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora a pirâmide da dieta mediterrânea, como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. Mas você precisa entender que a dieta mediterrânea é a dieta que mais possui o suporte científico para redução na incidência de diabetes, de síndrome metabólica, hipertensão, aquela inflamação crônica. Então pessoas que têm problemas com artrite, artrose, processos inflamatórios crônicos, né? Tem também efeito direto na redução do declínio cognitivo, pessoas com demência, quando utilizam esse estilo de vida, um estilo de vida muito mais saudável, elas têm um declínio, uma redução nesse declínio e também uma redução dos sintomas de depressão. Perceba, nenhuma dieta cura depressão, nenhuma dieta cura bipolaridade, não tem cura. Ela não vai fazer com que você instantaneamente saia de um quadro depressivo, mas ela vai te ajudar a se manter mais estável. E você vai perceber ao longo da sua vida que quanto mais instável você estava, pior estava a sua alimentação. Quanto mais instável você tiver, mais cuidado com a sua alimentação você precisa ter. Coloca na sua cabeça a frase isso vai passar. E depois de passar, você precisa entender que tem duas coisas que podem acontecer. Ou você se preocupa um pouquinho com a sua alimentação, faz ali o mínimo possível de atividade física, mas não pare, porque lá na frente você vai parar e pensar, poxa, ainda bem que eu não parei, ainda bem que eu consegui manter a minha alimentação, me recuperei, tô bem. Agora, se você tem uma melhora de humor lá na frente e se largou, se abandonou, o seu pensamento vai ser completamente diferente, cara. Primeiro que você vai demorar mais pra embalar, né, pra voltar a fazer tudo certinho, pra ter essa autoconfiança, essa disciplina, essa determinação, e o pensamento vai ficar, por que eu parei? Por que eu não fiz pelo menos um pouquinho todos os dias? Essa é a grande questão aqui de uma dieta. A dieta é estilo de vida. Essa daqui é a pirâmide. Tá? Eu sei que muita gente tem preconceitos com pirâmides, né? Porque a gente tem a pirâmide nutricional do Brasil aqui, que é muito criticada, mas as pessoas não entendem que a pirâmide do Brasil ela é direcionada, pessoal, para a população geral. A população geral do Brasil, ela não tem condições financeiras, por exemplo, de ter uma dieta rica em proteínas. Então, nesse cenário, aquela pirâmide é uma excelente ferramenta de educação para a população geral. Agora, as pessoas querem pegar a pirâmide e aplicar, por exemplo, lá em determinados objetivos estéticos específicos e tudo mais, isso não vai funcionar. Então, trazendo aqui a pirâmide da dieta mediterrânea, essa dieta mediterrânea, essa pirâmide, ela surgiu lá mais ou menos na década de 1960, ela vai sendo adequada cada vez mais. Aqui tem a indicação de consumo semanal, mas eu não vou trabalhar assim com vocês, tá? Eu vou mostrar os alimentos que estão aqui e as escolhas que vocês devem fazer, as melhores escolhas que vocês devem fazer, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, estilo de vida, a dieta mediterrânea, dieta, estilo de vida. Olha o que está na base aqui, ó, atividade regular, descanso, convivência. O que os pesquisadores notaram lá nos povos, né, a galera que mora lá ao redor do mar Mediterrâneo? As pessoas não usavam carros, até hoje poucos usam. As pessoas descansavam, tem a siesta, né, dormiam um pouquinho à tarde, tem um sono, uma qualidade muito boa. Atividade física regular, caminham bastante. Não tô falando do cara que fica levantando peso, né, o senhorzinho italiano lá da Sicília, sei lá, fazendo musculação, né? Claro que deve ter, isso vai ajudar muito ele, mas eu tô falando daquele senhorzinho ativo, que sobe montanha, que vai pegar, sei lá, uva, que vai fazer as coisas ali. E eles começaram a perceber isso, né? Essa galera, ela era muito ativa. Consumo dos produtos, né, esse vínculo muito grande com a parte de convivência e o consumo dos produtos nativos. Então, as pessoas estavam sempre em convivência ali, socializam, vinculam a comida com a socialização. Olha a importância de você não cortar todos os alimentos da sua vida, porque alimento está vinculado à socialização. Tá, então aqui a gente tem que entender essa questão. Entendeu essa questão de que estilo de vida envolve alimentação também? A gente tem aqui, ó, água, na base da pirâmide também. Consumo de água e infusões. Tem que ter o consumo de água independente. Seu corpo é maioria água. Se você está se sentindo retido, toma água. Grande parte das pessoas que têm mal-estar durante o dia, seja confusão mental, aquela pressão na cabeça, estresse, dor de cabeça injustificável, muitas dessas pessoas estão simplesmente desidratadas. Essas pessoas estão simplesmente desidratadas. E se tomassem mais água, já teriam muitos desses sintomas aí desaparecidos. E o quanto que é mais água, Lincoln? Comece com 30 ml por quilo e vai até 50 ml por quilo. Então, se você tem 80 quilos, 30 ml por quilo dá 2 litros e 400, né? 2.400 ml, ou então até 50 ml por quilo vai dar ali 4 litros de água. Tem que tomar água, pessoal. Tem que fazer seu corpo girar, purificar e tudo mais. É base de uma dieta. Quando a gente olha para a dieta mediterrânea, a gente vê uma dieta especificamente saudável que você pode utilizar para alcançar qualquer objetivo, tá? Aqui nós temos, ó, acima da água, começando a falar de alimentos. O que tem aqui, ó? Frutas e verduras.
frutas de 1 a 2 por dia, né? As verduras aqui, as hortícolas, mais de 2 porções por dia. E aí a gente tá falando de variedade de cor, de textura, preparado, cozinhado ou cru. Essa é a base do consumo. Na próxima aula eu vou colocar alguns valores próximos para vocês consumirem ao longo do dia para ter melhor quantificação. Um outro ponto aqui, ó, outro alimento aqui do lado direito, azeite. Pessoal, insiram o azeite na vida de vocês. O azeite de oliva não é superalimento, né? Já disse que superalimento não existe. Mas o azeite de oliva, ele é um dos alimentos mais completos em questão de antioxidantes, anti-inflamatórios que a gente tem aqui acesso no Brasil. Toda vez que você for comprar um azeite de oliva, você tem que comprar um azeite de oliva de boa qualidade, tá? Não adianta comprar qualquer azeite de oliva, não. Esse azeite de oliva, ele tem que estar num frasco escuro, ele tem que ter um nível de acidez menor do que 0,4, 0,5 até aceitável, um nível de acidez menor do que isso. O frasco ele tem que ser escuro. Preferencialmente, que seja de um país do mar Mediterrâneo, porque ele é mais rico em polifenol. A gente vai encontrar azeites de oliva aqui da região sul do Brasil com nível de acidez menor, até de 0,2%. Tem excelentes azeites aqui do Uruguai e da Argentina, né? Mas quando a gente olha o perfil nutricional de questão de antioxidantes, os dos países do Mediterrâneo, eles são mais ricos em antioxidantes, tá? Além disso, ó, a gente tem um azeite, mas olha o que a gente tem aqui, ó, para quebrar mito, né? Pelo delírio de muita gente. A gente tem aqui, ó, pão, massas, arroz, cuscuz e outros cereais. 1 a 2 vezes por dia. 1 a 2 porções por dia. Almoço, jantar talvez, café da manhã ou almoço, uma fatiazinha de pão ou um pouquinho de arroz na hora do almoço, né? De 1 a 2 porções por dia. Lembrando que isso daqui é uma tabela, uma pirâmide, e a gente manipula isso com a sua individualidade. Lembra o que eu falei? As 4 leis da nutrição. A gente tá falando da quantidade, qualidade, harmonia e também da adequação. Eu tô falando aqui pra vocês só da qualidade, tá? Qualidade e harmonia. A quantificação necessita realmente de um acompanhamento. Eu só vou saber o quanto de arroz, o quanto de pão, o quanto de que você precisa comer dentro de um consultório fazendo toda a consulta, tá? É isso que o nutricionista vai fazer. Mas a gente segue um script bem direcionado aqui, ó, inserindo isso na sua rotina. Então é isso, ó. Olha a base da alimentação das pessoas. Você percebe que é uma alimentação que não é muito rica em proteínas, né? Aqui a gente tem em cima azeitonas, nozes e sementes. O que pode incluir aqui? Isso não é tão comum aqui no Brasil, né? E as azeitonas que nós temos acesso são azeitonas mais ricas em sódio. Mas o que é da nossa característica? O que é nosso aqui no Brasil que pode substituir isso? Castanhas. Castanha do Brasil, castanha de caju, as nozes chilenas aqui também, noz chilena. A gente pode colocar chocolate 70%, 80% nessa classificação aqui também. E aqui do lado tem as especiarias, alho, cebola, né? Muitas variedades de aromas e sabores. As especiarias também contêm antioxidantes, elas contêm compostos bioativos que podem auxiliar na sua saúde. Você coloca alho, o alho, a cebola. O alho ele tem uma propriedade muito interessante, alho sativo, que ajuda na redução do colesterol. Então a gente começa a entender, tem alho, tem cebola que tem inulina, que controla também a questão do funcionamento do intestino. Tem canela, que tem função bastante interessante na relação da insulina, da inflamação e tudo mais. E entenda, um alimento desse sozinho, num contexto de uma dieta horrível, não vai fazer diferença nenhuma. Agora você começa a montar todo um quebra-cabeça. Vamos encaixar aqui, esse alimento vai somar, esse outro alimento vai somar, esse outro alimento vai somar, e aí você vai transformar a sua dieta num contexto muito saudável. Aí aqui a gente vem nos laticínios. Aqui falando de diariamente, né? Diariamente, 2 porções de laticínios é ok. A gente tá falando de queijo, a gente tá falando do iogurte, essas opções que você pode inserir. Aqui entra uma outra, né, uma coisa que a gente precisa interpretar, que é o semanalmente da dieta mediterrânea. Realmente eles fazem dessa forma, mas não significa que é a melhor forma, porque a gente tem outros estudos que mostram que não necessariamente é isso que faz a diferença, mas sim a estrutura total da dieta. Por exemplo, você não precisa comer carne branca somente 2 vezes por semana. Você pode comer carne branca todos os dias, inclusive 2 vezes por dia, que não vai ter problema nenhum de saúde. 2, 3 vezes por dia, sem problema nenhum. Ovos, a mesma coisa. Leguminosas, a mesma coisa. Mas o que isso aqui quer dizer? Essa tabela, essa pirâmide, é a rotina dessas pessoas. Como é que eles vivem. E não necessariamente como deve ser feito. Então é como eles vivem. E a gente vai pescando coisas interessantes aqui e ali para utilizar, certo? Então nesse caso, a gente vai consumir as carnes brancas e os peixes e os ovos mais do que carne vermelha? Sim, é o ideal. O ideal é que você consuma menos carne vermelha e mais carne branca. Aí aqui tem também a questão das batatas. Ó, colocar batata 3 vezes por semana, isso já não casa com os dados científicos que nós temos no momento. Por outro lado, carnes vermelhas e carnes processadas, sim. A carne vermelha tá aqui para consumir menos de 2 vezes por semana e a carne vermelha e a carne processada uma ou menos. Isso aqui faz sentido sim, tá, pessoal? O consumo de carne vermelha, principalmente de carne processada, ele tá associado ao aumento de obesidade e também do risco de câncer de colo. Quer dizer que pessoas que comem carne vão ter câncer? Quer dizer que pessoa que come bacon vai ter câncer? Não necessariamente. O que é uma associação? A ideia é o seguinte: pessoas que comem muita carne vermelha e muita carne processada são naturalmente pessoas que possuem um contexto, um estilo de vida menos regrado, um estilo de vida não saudável. Se essas pessoas possuem um estilo de vida não saudável, então elas terão maiores chances, né, de desenvolverem doenças e tudo mais, tá? Mas não é a causa direta. Se você come carne vermelha todos os dias, vamos dizer uma porçãozinha de 70 a 100 gramas no almoço e faz todo o restante de forma correta, não vai ter problema. Mas é algo que vai somar para você caso você consuma de forma errada. E o consumo excessivo de proteínas. Tô fazendo a dieta da proteína, comendo só frango e carne. Isso é péssimo também. Isso acontece muito com pessoas que começam a fazer dieta cetogênica por conta, sem entender muito bem como funciona, né? A pessoa fica totalmente inflamada realmente, né? Porque fica com a constipação, que o intestino não funciona muito bem, fica com um cheiro estranho, ela exala um cheiro mais forte, e ela não consegue entrar em cetose. A cetose realmente é quando o seu corpo passa a utilizar principalmente os corpos cetônicos vindos de gordura. Então dieta cetogênica é maioria gordura. Você vai beber azeite, você vai colocar manteiga, isso aqui. Proteína é pouco. E o restante você vai colocar de vegetais, verduras, hortaliças ali para o intestino funcionar e tudo mais. Então tudo depende do contexto que você vai adicionar. Uma outra coisa, aqui a gente tem os doces, né? 2 vezes por semana ou menos de 2 vezes por semana é ok. Durante o tratamento, né? Pessoas que gostam muito de doce, a gente até pode encaixar um docinho por dia sem problema nenhum. O consumo maior deve ser destinado realmente para ocasiões especiais, né? Eventos e tal. Ou então uma refeição livre que a pessoa queira fazer durante a semana. E olha que engraçado aqui, né? O topo que a gente tem. No topo a gente tem vinho em moderação de acordo com as crenças sociais. A gente tem 2 coisas para se ressaltar aqui pro bipolar em específico. Por isso que a gente não pode pegar uma coisa e aplicar totalmente. A primeira coisa, voltando aqui na água é infusões. Café. A gente não pode tomar café. Você vai tomar café? Um cafezinho nesse mesmo que você tomar com açúcar aí, é sem açúcar, né? Tem que ser sem açúcar e descafeinado. O álcool, a mesma coisa. Aqui tá indicado que eles bebem uma meia taça de vinho diariamente. Mas isso não casa aqui com a nossa conversa, principalmente porque nutricionista não recomenda, não sugere, não prescreve álcool. O álcool é uma atitude isolada do sujeito, uma atitude individual, uma decisão individual dele. A gente só aconselha aqui, né, o mínimo possível para não fazer. Mas aqui na dieta mediterrânea, devido aos locais e à data, né, é muito consumido o vinho. Se é recomendado, é claro que não, a gente pega isso como um padrão de análise. E qual que é o padrão de análise? É isso, é muito simples de perceber. Primeiro de tudo, é você fazer atividade física, você não ser uma pessoa sedentária. Esquece isso, cara. A mesma coisa que a pessoa pergunta pra mim se quer emagrecer, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício para sobreviver. A gente, o ser humano, ele não é feito para ficar sentado, ele é feito para ficar andando, para ficar incomodado com as coisas, tá? A gente tá muito acomodado, isso não é o ser humano. Por isso que a gente fica tão ansioso nos dias de hoje. Outra coisa, água, consumo de água. Aí a gente vai pra base do seu cardápio. Frutas, verduras, legumes, carboidratos integrais, tá? A gente vai colocar esses carboidratos integrais, o que vai acontecer quando você consome muita fruta, verdura, legume e carboidratos integrais? Saciedade. Gerou saciedade, é muito volume de comida que isso vai ter, o intestino funciona melhor, você não vai ter aquele desespero pra comer tudo, porque de nada adianta você fazer uma dieta low carb, você está desesperada pra
comer coisas, pra comer doce o tempo todo. Nesse sentido, você pode sim fazer uma dieta low carb nos moldes da dieta mediterrânea sem problema nenhum. É só você escolher muito bem as fontes de carboidrato, tá? A gente vai adicionar as sementes, as oleaginosas e as gorduras boas na sua dieta e as proteínas magras, tá? No caso das carnes brancas e do ovo, e também dos peixes, e eventualmente um docinho aqui. E aí, essa é a base de uma dieta mediterrânea e a gente segue essa sequência, encaixando no seu estilo de vida todos os alimentos e tendo uma lista de substituição adequada para que você consiga fazer isso no longo prazo, né? E essa aula é isso, a gente se vê numa próxima.